Estamos de volta com o Horizonte Debate. Olha como que passou rápido, eu já estava com saudade. Um pouco triste sobre o tema que a gente está falando, as chuvas que atingiram Belo Horizonte nos últimos dias. E o bacana de fazer o Horizonte Debate é que a gente começou a falar de chuva, mas como que a gente caminhou para um processo onde a gente está falando de movimento social, a gente está falando de mobilização, a gente está falando de consciência. Coronel, o que seria para um militar respeitado, de alta patente, pensar essa pergunta que eu fiz para o Rodrigo, provocado pelo Leonardo, aluno, com relação à solução. O que seria a solução para o coronel do bombeiro nesse sentido? Preservar vidas. Eu acredito que, depois de tudo que falamos aqui e do que como eu vejo a cidade, né, eu, Belo Horizontino que sou, morador na região metropolitana, eu acredito que, da mesma forma que se criam novos bairros, novas regiões de habitação, que se pense também que se possa criar oportunidades para as pessoas, oportunidade de emprego, opções de atividades econômicas rentáveis que vão proporcionar uma sustentabilidade ali. Não é só o local para ir dormir, é o local para se viver realmente. Então, eu não sou urbanista, longe de mim, mas eu imagino assim, que seria melhor se a pessoa, além de ter que morar numa região, ela tivesse como levar a vida dela ali naquela região. Do ponto de vista da segurança pública, da questão da defesa civil, que a gente atua muito, é importante envolver a comunidade nessas questões de autoproteção. Se tem um curso d'água, vamos tentar entender aquilo, vamos entender como que o rio se comporta, vamos adotar posturas assim, preventivas, ter o cuidado, por exemplo, com as calhas, para evitar acúmulo de água, observar as movimentações dos terrenos, uma árvore inclinada, uma placa de trânsito que está fora da sua posição normal. Aquela trinca na parede. A trinca na parede, trincas no solo, portas que já não se fecham mais tão facilmente, está agarrando a porta, é o vidro que trincou sem uma razão aparente. A pessoa tem que estar alerta, sempre preocupada com a autoproteção. Isso é muito importante e salva vidas. A imagem da mãe que faleceu protegendo a criança, isso é um negócio muito difícil, né? Difícil, né? Os bombeiros que depararam com essa cena realmente é chocante para nós, a gente sente isso, pensa nos próprios familiares, né? Aquela coisa do instinto maternal, o instinto de proteção. Infelizmente, esses eventos da natureza e as consequências deles nas cidades não escolhe classe social, não escolhe gênero, não escolhe se é adulto, se é criança. Infelizmente, é uma coisa que aflige a todos. John, o que seria para a arquitetura essa solução? O urbanismo, quando ele planeja uma cidade, a primeira coisa que tem que preocupar e colocar, vamos dizer assim, no desenho da cidade é a infraestrutura da cidade, né? É tudo que repercute realmente essa infraestrutura para alimentar e dar fluidez nessa cidade, né? Infelizmente, a gente está com um problema de infraestrutura, né? Realmente de dimensionamento dessa parte da área pluvial da cidade, né? O esgoto pluvial, que em Belo Horizonte e nas cidades vizinhas é muito maltratado. Inclusive, o esgoto sanitário é pior ainda, né? Ele vai condenar o córrego, né? Vai piorar a situação do córrego. Então, isso tudo é infraestrutura da cidade. Agora, tem que se cuidar dessa infraestrutura para melhorar o funcionamento dela, né? Quando a lei, estudada por doutores como o Rodrigo, gente que sentou na faculdade com o tempo lá pensando, analisando as questões estatísticas, e determina, por exemplo, o sujeito construiu um prédio, aí tem uma área gramada em volta, aqueles bloquetes que são permeáveis na garagem e tudo mais. Bom, o sujeito que comprou a área ali em volta de um prédio, em volta da torre, então os quatro apartamentos de fundo que tem ali no primeiro andar, o camarada pegou, está financiado, já deu a prefeitura, a Caixa Econômica deu o habite e tudo mais. Ele arrancou aquela grama ali, colocou cimento naquele negócio. O síndico achou que aquele bloquete ali não estava muito bom nada, porque tem um jipinho que pesa mais um pouquinho, e aí deu um buraco. Aí ele mandou cimentar aquele bloquete todo. Rodrigo, qual que é a consequência? Se o prédio do lado faz, se o vizinho de trás faz também, qual que é a consequência disso?
A consequência é que a gente cria essa cidade que não é sensível para a água. Exato. A consequência é que a água deixa de infiltrar no solo e ela vai escoar. E aí ela vai intensificar muito os processos de inundação e de alagamento. Porque inundação e alagamento vai acontecer na cidade. A discussão principal é que tipo de dano que ela vai gerar. Ela tem que gerar o nível de dano e de perda de vida que a gente teve agora? Sim. Com certeza não. Mas só uma contra-leitura. Quem fiscaliza? Se o percentual mínimo garantido pelo plano diretor de Belo Horizonte é de 20%, se para emitir o alvará e poder iniciar é fiscalizado e mantido 20%, quem que deixa de fiscalizar? Onde que está a responsabilidade pública nisso? Eu gosto de fazer um comparativo que é parecido. Imagina que a gente tem a lei, por exemplo, do Código de Trânsito e falasse assim, você precisa usar cinto de segurança, mas ninguém vai fiscalizar. Você acha que morrer mais gente ou menos gente do que a gente tem hoje na situação? Sim. A mesma coisa para político urbano. Você tem percentuais de permeabilidade que são sistematicamente negados por instituição pública, por instituição privada, e não há responsabilização. Porque às vezes o pessoal, uma vez conversando com o pessoal da prefeitura, é difuso, então é muito difícil. E exatamente porque é difícil e é complexo que tem que ser feito. Senão a gente vai ter inundação, ano que vem a gente vai ter inundação, daqui a 10 anos a gente vai continuar tendo. Porque a natureza está aí, é um país tropical, vai chover isso mesmo, vai acontecer esses fenômenos, né? Das chuvas tropicais vão repetir, não adianta. Isso não tem como deixar. Agora nós temos que tentar resolver as consequências, reduzir os riscos. O jornalista Eduardo Costa, respeitado jornalista Eduardo Costa, colocando na Itatiaia, e eu no carro escutando, ele disse que o bairro Bonfim, que é um bairro de morro, né? Um bairro alto, um bairro de morro, aqui onde tem o conhecido antigo cemitério do Bonfim, Belo Horizonte. Um sujeito político resolveu o bairro Bonfim todo quase de pé de moleque, que é um piso mais permeável. E aí talvez, querendo aparecer para a comunidade, asfaltou lá tudo. Na hora que cai uma água lá em cima, Rodrigo, Tião, Coronel, na hora que cai uma água lá em cima, é inevitável pensar que quem está embaixo, essa água sai correndo com muito mais velocidade. Eu me lembro ali na Funcionários, a Avenida Carandaí, era um gramado enorme, jogava a bola no final do dia lá, e uma arruelazinha pro carro, e era de, vamos dizer assim, de pedra, calçamento de pedra. Hoje está ao contrário, diminuíram o canteiro e asfaltaram o resto. E a Avenida Brasil também era desse jeito, então assim, isso aumenta o acúmulo de água, e a intensidade dela também, descendo morro abaixo, né? Vai prejudicar mais ainda, né? Você pensar que esse piso melhorou a mobilidade, isso foi feito, mas piorou, né? Sim. Você pensar que esse piso de calçamento é como se fossem pequenas baciazinhas ali, que vai contendo um pouquinho, uma quantidade de água. E tinha uns funcionários da prefeitura com ferrinho arrancando o matinho, né? Eu lembro disso, né? Na época do bonde aí, né? Agora Tião, se a gente pensar, né, assim, melhorou por uma questão de mobilidade, melhorou para quem? A mobilidade melhorou muito, né? Para a circulação mobiliária melhorou muito, né? Porque na hora que o trânsito garra tudo, na hora que para tudo, se asfalta, você pede moleque, não sei se essa mobilidade, né? Acho que é pensar uma lógica de cidade mesmo. É de pensar que na hora que você está jogando lá o SimCity, na hora que você está jogando um joguinho de videogame lá, e você está montando a sua cidadezinha, na hora que a gente está brincando quando a gente é pequeno, lá com as pedrinhas, montando a fazendinha, a gente já diversifica. Só que em nome do capital e em nome das especulações, a gente acaba não fazendo isso no dispositivo. Né? Isso é uma digo que a especulação imobiliária é um câncer da cidade, destrói tudo, né? A especulação é uma maldade que tem na cidade. Mas ela é muito forte, muito forte. O movimento igual condenar o ser humano a morar nos apartamentos apertadinhos, né? Isso é uma maldade. Eu tô de novo colocando essa comunidade pela qual tenho tanto carinho, Nova Contagem, né? Nova Contagem é uma cidade onde o indivíduo ele tem que sofrer 2 horas de trânsito para poder sair, por exemplo, de Nova Contagem e chegar no centro de Belo Horizonte, ou sair, por exemplo, da estação do metrô Eldorado e chegar com 1h30, um ônibus cheio. E aí a gente perpetua, Rodrigo, Tião, Coronel, imagina o sujeito, tem um filho pequeno que ficou lá com a vizinha ou ficou com a mãe dele, ele trabalhou o dia inteiro. Qual que é a capacidade, até em questão de energia mesmo, de chegar em casa para conferir o para-casa, Coronel, do filhote? A gente está falando de uma sequência de eventos sociais que vão perpetuar a pobreza, que vão perpetuar a desigualdade. E isso é uma tristeza enorme se a gente pensar. E que, de uma forma, impede cidadania. Porque essa mesma pessoa, que tem 3 horas de deslocamento de ir, 3 horas de voltar,
ela é impedida de participar das decisões do bairro, ela é impedida de discutir junto com a associação e entender a realidade imediata que ele está inserido ali. Que ele precisa de tempo, precisa de energia, né? Ao mesmo tempo, a gente volta naquela outra discussão anterior. No final, a gente está falando de uma forma de sociedade, uma prioridade de sociedade. Mas eu, com todas as minhas forças, eu acredito que é possível construir uma sociedade diferente. Para mim, tem que ouvir as pessoas, independente de diploma, independente de formação, tem muito a ensinar, assim, tem muito a falar da sua própria realidade. Exato. E a gente tem que construir uma cidade que seja mais próxima dessas pessoas. E essas pessoas querem uma cidade onde que tenha uma amortização climática mais interessante, fluidez, onde tem áreas verdes, onde você chegue rápido, né? Tipo assim, eu não quero que meu deslocamento demore 3 horas. Perfeito. Agora, não necessariamente eu tenho que chegar a 100 km por hora. Perfeito. Rodrigo, Tião, Coronel, que alegria, o nosso respeito à instituição do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe este e outros programas no site da TV Horizonte. Em breve, amanhã mesmo, o programa já está disponível. Participe também mandando comentários, sugestões pelo WhatsApp. O número é esse que está aqui na sua tela. A sua participação é importantíssima para a gente. Um abraço e até a próxima semana.